Olá pessoal, essa é a quarta aula do nosso curso de Python do zero ao avançado. E na aula de hoje a gente vai ver estrutura de controle de fluxo em Python, onde eu dividi essa aula em 4 tópicos fundamentais, que são eles: as condicionais if e else, e a gente também vai trabalhar com elif dentro do Python, que seria o equivalente ao nosso se não e se não se, a gente traduzindo para o Portugal, né? Existe umas linguagens não de programação, mas para aprendizagem de lógica de programação, que utilizam a linguagem Portugal, que é mais próximo do português, né? No segundo tópico, a gente vai trabalhar também com laço de repetição, while e for. No terceiro tópico, compreensão de listas. E no quarto, a gente vai colocar em prática tudo que a gente está vendo nessa parte que é mais teoria, né? A gente vai colocar em prática, é uma forma de a gente reforçar o aprendizado da gente, certo? Dando início, o tópico 1, a condicional if e else. Ela é a estrutura de condição em Python que permite executar diferentes blocos de código com base em uma condição. Ou seja, nada mais é do que o algoritmo vai executar linha por linha. Quando ele chegar na estrutura de condição, ele vai decidir se vai entrar dentro de determinado trecho de código ou não. Traduzindo seria, se uma coisa acontecer, então faça isso. Se não, faça aquilo. Seria mais ou menos assim. No tópico 2, laço de repetição e while e for, é um conceito fundamental dentro de qualquer linguagem de programação. Toda e qualquer linguagem de programação possui os seus laços de repetições, né? E essa questão de laço de repetição, a exemplo de jogos, é extremamente utilizado, é muito utilizado. Todo jogo ele trabalha dentro de um loop. Por isso, sem o laço de repetição, é impossível a gente trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? Como vocês podem ver aqui, loops ou estrutura de repetição são blocos básicos de qualquer linguagem de programação e são muito importantes. Cada linguagem de programação possui uma sintaxe específica para loops. Essa questão de sintaxe é a forma de escrever, né? O significado da palavra dentro da linguagem de programação, como é a palavra reservada em cada linguagem de programação. O próximo tópico é a questão de listas, a compreensão de listas. Lembrando que esse também é um assunto extremamente fundamental, e dentro do curso a gente tem uma aula específica onde a gente vai falar só sobre listas. A gente vai aprofundar bastante sobre listas e também sobre dicionários, sobre tuplas em Python. E na aula de hoje, a questão de listas é um conceito mais inicial, é um conceito introdutório a respeito de listas. E listas, como vocês podem ver aqui, uma list em Python, nada mais é do que uma coleção ordenada de valores separados por vírgula e dentro de colchetes. Elas são utilizadas para armazenar diversos itens em uma única variável. Entender este conceito é de extrema importância para dominar a linguagem por completo. É um dos conceitos mais fundamentais dentro da linguagem de programação. E nessas aulas iniciais que a gente está tendo aqui do curso, é justamente para isso, para a gente aprender a sintaxe, o básico de Python. Quando a gente souber lista, estrutura de controle, estrutura de condição, operadores aritméticos, lógicos, quando a gente souber o basicão de tudo, vai ficar muito mais fácil quando a gente partir para a parte mais complexa, que vai ser as APIs, redes neurais, coisas mais complexas, né? Quando a gente for mexer com framework, então vai ser mamão com açúcar, igual diz o pessoal, né? Vai ser muito, muito mais simples quando a gente tem uma base sólida para aprender qualquer coisa da linguagem. E essa base passa por listas em Python, listas, estrutura de controles, laços de repetição, enfim. Agora vamos para o tópico 4, que é quando a gente vai colocar em prática agora todas essas questões, esses 3 tópicos, né? E vamos lá para a prática. Bom, pessoal, voltando aqui na nossa parte prática da aula, sem mais delongas, vamos abrir nosso IDE de desenvolvimento, nosso Visual Studio Code. Visual Studio Code, até agora a gente tem 2 arquivos, o arquivo da aula 2 e da aula 3, né? Na aula 3, a gente viu as operações aritméticas, operações de atribuição, são as operações de atribuição, operadores de comparação e operadores lógicos, certo? Deixa eu fechar aqui esse arquivo e vamos criar um para a nossa aula 4.
Para criar o arquivo, clica aqui nesse ícone. Ele vai pedir o nome do arquivo. Vamos colocar o nome aula 4.py.py. Aula 4. Vamos limpar nosso terminal aqui para deixar uma coisa mais bacana. Deixar o nosso terminal limpo, certo? Iniciando, a gente vai iniciar inicialmente por estrutura de condição. E para deixar um pouco mais organizado, eu vou colocar um comentário aqui. Estrutura de condição. Estrutura de condição. As estruturas de condições que a gente tem em Python é if, elif e else. São essas três estruturas de condições, certo? Vamos criar uma variável aqui só para a gente, por título de exemplo, e vamos atribuir o valor 10 a ela. Vamos fazer o seguinte, utilizando o if, abre parênteses, a for menor do que 5, só um exemplo, certo? 2 pontinhos. Percebam que ele já coloca uma indentação no meu código. Isso significa que a linha 6 ela está dentro do bloco de código if, né? Se essa condição de A for menor do que 5, essa condição for satisfeita, o código vai entrar dentro dessa linha 6, né? Se for menor do que 5, vamos imprimir uma frase dizendo que é menor que 5. Print A é menor que 5. A menor que 5. Se não se, que seria o nosso elif, que funciona assim. Elif, e qual a condição que a gente quer? Se A for maior do que 5, a gente tem que imprimir. Vamos dizer que A é maior que 5. Print A é maior que 5. A é maior que 5. Se A não é menor que 5 e não é maior que 5, significa que A é igual a 5. Então vamos colocar, se nenhuma dessas duas condições forem satisfeitas, então diga que ele é igual. Como é que eu faço isso? É o nosso else, que é se não. É equivalente ao nosso se não. Else, print A é igual a 5. Ctrl S para salvar. Se eu executar esse comando aqui, vocês percebam que A vale 10, né? Ele tem o valor de 10. Ele vai entrar na estrutura de código da linha 8. A é maior que 5, porque 10 é maior que 5. Vamos executar. Eu posso executar daquela forma que a gente vem fazendo até aqui na aula 2 e 3. Mas tem uma forma um pouco mais simples de executar também, que é dentro da nossa IDE, é utilizando esse ícone aqui de execução. Executar arquivos do Python. Clicando nele, ele vai executar. E vai trazer para a gente A é maior que 5, porque A é 10, né? Essa é a parte da estrutura de condição. Vamos agora para laço de repetição. Limpando o terminal. Laço de repetição. Vou colocar também mais uma vez um comentário aqui para organizar. Vou botar loops. Comentário chamado loops. São laços de repetições, né? Vamos começar pelo nosso while. O while, a sintaxe dele é assim. Vamos criar uma variável para ele. Para ele utilizar a variável. Vamos colocar o nome da variável condição. Condição recebe true. É uma variável booleana. O valor dele é verdadeiro, né? O while condição significa enquanto a condição for verdadeira, executa o que está dentro desse while, está dentro desse loop. Vamos executar um print e vamos printar aqui um string aleatório, só para a gente ter certeza que entrou aqui dentro, né? Para a gente conseguir visualizar que entrou aqui dentro. E executando dessa forma que está aqui, vocês vão ver que vai gerar um loop infinito, né? Deixa eu executar para vocês verem aqui. Ele gera um loop infinito, ó, não fica parando. Ctrl Z para parar, Ctrl L para limpar. E vamos fazer uma condição aqui dentro para a gente conseguir parar esse while. E a condição vai ser o seguinte: if
condição for igual a P maiúsculo, P de Pará, então vamos atribuir o valor de falso, né? De falso a na nossa variável condição. Mas para isso a gente vai ter que receber essa entrada do usuário. E para receber a entrada do usuário a gente utiliza a função input do Python. E funciona assim: condição recebe input. E vamos dizer uma mensagem para o usuário: digite P para sair. Vou fazer o seguinte: vamos colocar essa atribuição aqui antes do if. E vamos colocar um senão aqui. Senão, false. Um else. Senão, condição recebe true para a gente continuar dentro do laço. Se não for um P. Se não for um P, a gente vai continuar dentro do laço. Vamos executar. Digite P para sair. Vamos digitar calma aí. Vamos digitar um A. Ele vai continuar. Um R, ele vai continuar. Vamos digitar um P agora. P. Ele vai sair. Certo? Essa é a estrutura while. Estrutura de repetição while. Mas a estrutura que a gente pode fazer aqui dentro do Python é o for. A gente pode utilizar três formas do for. Exemplo: iterando em uma lista. Vamos criar uma lista. Um conceito básico de lista. Eu falei para vocês: lista é como se fosse uma sacolinha que a gente coloca coisas dentro dela. E ela é feita com colchetes. Assim, vamos lá. Nossa primeira lista. Lista recebe. Vamos colocar algumas variáveis aqui. Vamos colocar a linguagem de programação: Python. Java. E colocar um Go. Ok. Pronto. 3 linguagens de programação é a nossa lista. Para eu iterar utilizando o for nessa lista, eu faço da seguinte forma: for i, que é a nossa variável de interação, ela vai iterar esse i, okay. E na nossa lista, 2 pontinhos, ele vai iterar dentro desses números, dentro desses valores que está dentro da nossa lista. E vamos printar o que vai ser atribuído no i. Printando o i e vamos executar. Vamos limpar a tela aqui e executar. Vamos dar um P aqui para sair e vamos lá. Pronto. Vocês podem ver que ele imprimiu para a gente o Python, Java e Go. É o que está dentro da nossa sacolinha aqui dentro da nossa lista, né? Python, Java e Go. Outra forma de utilizar o for é utilizando a nossa função range, que ele gera progressões aritméticas ou geométricas, né, dependendo da sua necessidade. E é assim: for i in range. E aqui eu posso colocar a quantidade de vezes que eu quero que meu for repita. Se eu tenho uma quantidade específica de vezes que eu quero que o laço repita, eu utilizo for. Se eu não tenho isso em mente, isso vai depender de uma condição, geralmente eu utilizo while, né? Vamos colocar para ele executar 4 vezes, 2 pontinhos, e vamos printar mais uma vez o i. Salvei. Vamos colocar P para sair. Depois de ele imprimir as linguagens de programação, ele imprimiu 0, 1, 2 e 3. Percebam que ele vai iterar 4 vezes, mas ele vai começar sempre do 0, né? 0, 1, 2 e 3. São as 4 vezes. Certo? E também, uma coisa bem interessante, que a gente pode também fazer um for iterar sobre um string. Vamos criar uma string chamada nome. E vamos atribuir o nome José Silva. Um exemplo: José Silva. Um cara chamado José Silva. E nosso for vai ser for
e em nome. 2 pontinhos. Print e a interação dentro desse. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com a string diretamente aqui, sem utilizar a variável. Vou colocar com a string direto aqui, certo? Ctrl S para salvar e vamos executar. Clique para sair lá do nosso while. Vocês podem ver que ele imprimiu aqui o José Silva, né? José Silva. Ele imprimiu o J, o O, o S, o E, depois o espaço, o S, o I, o L, o V e o A. Imprimiu letra por letra da palavra José Silva. Tem mesmo o caractere em branco aqui, né? Imprimiu tudo. Essas 3 formas da gente utilizar o for, a forma da gente utilizar o while e estrutura de condição em Python, certo? Como eu sempre reforço no final da aula, pratiquem ao máximo, não fiquem apenas na teoria, porque só praticando a gente vai conseguir avançar dentro da linguagem Python, certo? Até a próxima aula.